Olá, amadinhos, tudo bem? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Então, estamos no nosso nono encontro. Exatamente, continuamos ainda no quê? No nivelamento, é isso? Trabalhamos aqui a substantivo, né? Aquela classe de palavra que nomeia, né? Seres em geral. Trabalhamos também o artigo, a sua classificação, artigo definido, artigo indefinido, certo? E preposição, não foi assim? Preposição que vai ligar termos entre si, vai dar ideia de posse, de causa. Então, e hoje? Na aula de hoje nós trabalharemos o quê? Adjetivo. O que você lembra de adjetivo? É aquela palavra que vai qualificar, caracterizar um substantivo, que você já sabe que é o nome. Trabalharemos também advérbio, aquela palavra invariável que vai modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Pronome, aquela que vai acompanhar ou substituir o nome, né? Assim? E a conjunção, tá certo? Que também vai ligar termos entre si, que pode ser oração também. Então, vamos lá para a nossa aula 9.1. Chegando aqui para vocês a nossa árvore do conhecimento com mais uma temática para você, aluno, estudante da mediação tecnológica, armazenar no seu HD, certinho? Então aqui nós temos o seguinte, começando pelo adjetivo. Bem, o adjetivo, como eu falei antes, caracteriza o substantivo. Que esse substantivo é um nome, é um ser, certo? Então toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe o quê? Um estado, um aspecto, um modo de ser, já sabe que já é um adjetivo. Certinho? Então aqui nós temos os exemplos aqui para vocês, ó. O velho touro da fazenda saiu arrogante. Então, a palavra velho, que está em destaque, tá o quê? Em destaque, eu esqueci de escolher a cor, né, amadinha? Vamos ver? Ficou. Então, caracterizando aqui, tá dando uma atribuição à palavra touro, que é o nome. E arrogante também tá relacionado a quem? Ao touro. E touro é o quê? Né? O nome, que é o substantivo. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Então, esse grande, olha só, relacionado a ovo e azul, de louça azul aqui, tá fazendo a característica, beleza? A classificação dos substantivos, presta atenção, aí você vai lembrar da palavra que a gente falou aqui para vocês quando a gente trabalhou o substantivo, o termo uniforme e biforme. Quando fala uniforme, uma única forma. Para quê? Para os dois gêneros, masculino e feminino. Se fala biforme, já sabe que haverá uma forma para o gênero masculino e outra para o feminino. Certinho? Então, esse nome aqui já está bem... O quê? Você já tem entendimento desse nome. Uniforme, lembra, única forma. Biforme, duas formas. Uma para o masculino, outra para o feminino. Certinho? Então, vamos lá. De olho na tela aqui para vocês. Nós temos aqui leal, cruel, gentil, regular, superior, incolor, ruim, jovem, audaz, veloz, pedrez, simples, otimista, carijó, só, lilás, feliz, alegre. Isso daqui, eu posso colocar aqui para vocês, Vamos lá. Homem, leal. Aí eu vou usar homem masculino, né? Olha aqui o adjetivo aqui, esse leal aqui que tá caracterizando quem? O homem. Aí eu vou colocar aqui,
mulher leal. Então, uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Isso vai acontecer com cruel, gentil, aluno gentil, aluna gentil, tá certo? Ó, a hora regular, tempo regular, entendeu? Estão entendendo aí? Então, a única forma para os dois gêneros. O biforme, nós temos aqui, ó, possui formas distintas, né? Diferentes para cada gênero. Vamos lá. Vamos lá. Ó, estudante bom, estudante boa. Olha aí como vai flexionar. Então, homem mau, mulher má. Garota bonita, garoto bonito. Aí você vai, ativa, ativa, alemão, alemã, plebeu, plebeia, burguês, burguesa, siamês, siamesa, trabalhador, trabalhadeira, espanhol, espanhola. Certinho? Então, quando você diz assim, criança boa, vamos lá. Aí, adolescente bom. Olha só, a palavra adolescente. Tá certo? Ficou bom, porque estou relacionando a um ser do gênero masculino. Dando sequência, agora outra flexão do adjetivo. Ele vai flexionar em número. Aí você vai lembrar do singular e do plural. Então, número, singular ou plural, nós temos aqui muro alto. Aqui está no singular, ó, relacionado a um ser, um elemento. Aí, quando tem a quantidade de vários muros, aí muros altos. Tá certo? É relacionado à questão de número. Aí o gênero, ele pode ser masculino e feminino, que você já sabe, a gente já viu isso lá no substantivo. Então, livro caro, casa cara. Viu só? Olha aqui, então aqui eu tenho, vai fazendo a flexão, tá bom? Vai fazer a flexão em gênero e número também, o adjetivo, que você já sabe que o adjetivo vai caracterizar o quem? O substantivo. Nós temos aqui também o grau do adjetivo. Olha, vamos lembrando aqui, ó, considerado assim normal, tá? Que é Paulo é alto. Olha só, esse aqui o alto é o adjetivo, porque está caracterizando quem? Paulo. Aí vai ter aquela parte de fazer uma comparação, que pode ser superior, pode ser inferior ou de igualdade. Então, nós temos aqui, ó, Paulo é mais alto que Antônio, então essa comparação é superior, né? Paulo é menos, né, alto que Antônio. A palavra menos, né, quer dizer, não quer dizer elevado, mas sim menos, né? Tem menos intensidade. E de igualdade, Paulo é tão alto quanto Antônio. Então aqui tem o grau comparativo, aqui colocando aqui para vocês o adjetivo fazendo a comparação de igualdade, superioridade e inferioridade. Agora, quando nós temos o grau superlativo absoluto, é quando eu vou fazer uso de quê? De um sufixo, tá certo? Esse absoluto, principalmente quando ele for sintético. Então, aqui, Paulo é altíssimo. Aí você já tem a palavra alto. O que vai acontecer? Vai permanecer o radical. Ao radical vai acrescentar o quê? O sufixo. Já no analítico, não há necessidade de acrescentar o sufixo, mas sim vai usar uma palavra. No caso aqui foi usado o quê? O advérbio. Então, Paulo é muito alto. Agora o relativo. O relativo, ó, vamos lá, relacionado a um grupo, né? Ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. Então, Paulo é o mais alto em relação à sala. De inferior,
Paulo é o menos alto em relação à sala também, tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui. Agora, falando para vocês, saímos, né? Concluímos aqui a parte do adjetivo. Aqui é a classe de palavra que vai caracterizar o nome. Por exemplo, você tem um carro. Aí você vai caracterizar este carro. Ah, meu carro é o quê? Chique, meu carro é bonito, meu carro é confortável. Ó, a palavra confortável, bonito, chique, tá caracterizando quem? O carro. Então, essa palavra que tá caracterizando é o quê? Adjetivo. Saindo do adjetivo, agora chegando ao advérbio. Como assim? O que é o advérbio? O advérbio é aquela classe de palavra invariável. O que é invariável? Que ela não vai mudar, ela não vai flexionar, certinho? Aí ela pode, o que ela pode fazer esse advérbio? Ela vai modificar o sentido do verbo. Como assim, Amadinha? Como vai modificar? João saiu. Ó, João saiu. Aí eu tenho um João e tenho uma ação que ele fez. Aí eu coloco, João saiu cedo. Ó, esse cedo tá ligado a quem? Ao verbo sair. Então já tá modificando o verbo, tá certo? Aí eu falo bem assim, João saiu bem cedo. Agora já usei o bem. O bem já vai modificar também o cedo. Então, o que você vai ter que perceber, amadinho? Que o advérbio vai indicar uma circunstância de quê? De tempo, de lugar, de companhia, de modo, de negação, de afirmação. Isso que você vai ter que prestar atenção. Não é para decorar, você vai prestar atenção na oração. Qual é o contexto que tá? Beleza? Quando eu falo assim, João fala bem. Opa, a maneira dele falar, o modo dele falar esse bem. Quando eu falo, João fala bem mal. Ó, esse bem já não tá no mesmo sentido da primeira frase. Certinho? Então, calma, muita calma nessa hora. Vamos direto para a tela para estudar mais um pouquinho de advérbio. Aqui o advérbio palavra invariável que funciona como modificador de um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, ele pode ser de afirmação, muito fácil. Sim, certamente, efetivamente, realmente. Aí, dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá. De intensidade, né? Muito, bastante, demais, pouco, menos, tão. De lugar, aqui, ali, aí, cá, atrás, perto, abaixo, acima, dentro, fora, além, adiante. Tempo, agora, já, jamais, ainda, sempre, nunca, cedo, tarde. De modo, assim, mal, bem devagar, depressa, e grande parte dos vocábulos terminados em quê? Em mente. Aí você tem alegremente, calmamente, afobadamente e outras mais, e de negação, que é o mais fácil, né? Não e tão pouco. Vai dependendo de alguma situação, até o nunca encaixa aqui também. Certinho? Então vamos lá. Advérbio interrogativos. Ó, o que é interrogativo? Você já sabe, né? Que vai ser usado no momento que você for fazer uma pergunta, né? E essa pergunta, ela pode ser direta ou indireta. Ó, as palavras onde, como, quando, usada em frases interrogativas. Ó, são chamadas de advérbios interrogativos. Onde você está? Ó, onde você mora? Quero saber onde você mora. Tá aqui, ó. O onde também vai expressar circunstância de quê? De lugar. Tá certo? O onde dá ideia de local, de lugar. Agora nós temos aqui também
como expressa a circunstância de modo, de que maneira, né? Como se chega à casa de José? Não sei como ele fez isso. Então, de que maneira? Então, esse como aqui está nesse sentido, tá? Qual a ideia que tá? Quando expressa circunstância de tempo, quando você volta? Ó, quando, tá certo? Quando vai ser o seu aniversário? Então, já tá a ideia de tempo. Aí, onde vai ser a festa? Da ideia de lugar. Como faço para ir? Aí, ó, da ideia de que maneira, né? O meio que vai chegar lá. Agora, as locuções adverbiais. Nós temos aqui, né, que é quando eu tenho uma ou mais palavras, né, o conjunto de duas ou mais palavras, vai ter a função de advérbio, tá certo? Então, uma locução adverbial é o conjunto de uma ou mais palavras que desempenham a função de advérbio. Então, aqui nós temos, ó, preposição mais substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, aqui, quando eu tenho preposição mais substantivo, na verdade, aqui nós temos, ó, em mais a. Tá aqui a preposição. Ó, verdade é o quê? Substantivo. Na próxima, eu tenho preposição mais adjetivo. Tá aqui a preposição bem fácil. De novo. Preposição mais advérbio. Olha aqui, ó, a preposição que nós já conhecemos e o aqui, que é advérbio. Mas temos outras, né? Locuções adverbiais. Aqui dá a ideia de modo, de tempo, lugar, afirmação e quantidade e intensidade. Então, nós temos aqui as pressas, à vontade, à vista, em silêncio, de cor, ao acaso. De tempo, à noite, de manhã, tarde, em breve, de vez em quando. Lugar, ao lado, de longe, por ali, à direita, de cima. Afirmação, com certeza. Quando eu falo com certeza, você já sabe que é separado, tá certo? Quando eu falar certamente, é tudo junto. Sem dúvida, aí também é afirmação. De negação, nós temos de modo nenhum, de forma alguma. E quantidade e intensidade, de pouco e de todo. Certo? Aqui algumas frases para você perceber dentro da frase, né? E se não tivesse aqui o nome à frente, qual a ideia que ele está dando, você logo ia perceber. Então, morreu de frio, então é a causa da morte, né? Viajou de avião, o meio. Cortou-se com a faca, instrumento. Vivia para o trabalho, aqui ó, ideia de finalidade. Saiu apesar da chuva, uma concessão. É como assim, apesar de estar chovendo, e a pessoa, quando está chovendo é o quê? É para ficar, né? Mas o que ele fez? Mesmo assim saiu, então houve uma concessão. Foi ao cinema com o irmão, ó, esse com o irmão é companhia. Sem estudo, não passará, aqui ó, no caso está dando uma condição. Agiu conforme a situação, conformidade. Muito fácil. Saindo do advérbio, agora nós temos a conjunção. O que é, né, a conjunção? Ela é uma palavra invariável que liga duas orações entre si, ou que dentro da mesma oração liga dois termos entre si independentes. Vamos lá. Aqui, explicando a conjunção quando usa dois termos com a mesma função. João e Maria são estudiosos. O que eu fiz aí? O que é João e Maria? Ele é o quê? Ele faz parte do sujeito. Então, ali, ó, João é o núcleo e Maria também é o núcleo. Tem a mesma função. João e Maria é o sujeito composto. Não é assim? Agora eu tenho o seguinte. Maria estuda e trabalha
à noite. Olha só. Estuda e trabalha. Aí, o que eu tenho aí? Tá ligando esse e, que é a conjunção, tá ligando o quê? Uma oração. Porque qual é a primeira oração? Maria estuda. E a segunda, e trabalha à noite. Tá certo? Quando que eu sei que eu tenho duas orações? Pela presença do verbo. Certinho? Então, vamos lá para a tela e vamos explicando nos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, as conjunções, né? Ela pode ser coordenativas ou subordinativas. Quando eu tenho, né, a conjunção coordenativa, ou também chamada, né, de coordenadas, né? Elas são o quê? Elas vão ligar as orações independentes sintaticamente. Ó, orações coordenadas. Tá certo? Então, entrei e fechei a porta. Então, se eu falo entrei, pronto, Amadinha, você entendeu. E fechei a porta. Então, elas são livres, uma não depende da outra. Tá? Elas são orações independentes, por isso que falo coordenadas. Ela saiu, mas voltará logo. Você lavará a louça ou limpará a casa. Ó, a mesma coisa. Aqui tá usando o quê? A conjunção ou, que vai dar a ideia de quê? De alternância. Tá dando uma opção para você escolher. Ela estuda bastante, logo terá boas notas, a ideia de conclusão. Ela não irá à festa porque haverá prova no mesmo dia. Então, nessa questão aqui, já está explicando, né, por que não irá à festa. A conjunção, em certos casos, liga duas palavras, que é no caso aqui, ó. Nós temos Paulo e Antônio estudam muito. Se eu fosse analisar aqui, ó, quem estudam muito? Nós já temos aqui a resposta. Paulo e Antônio. Então, aqui você já sabe que é o sujeito. E esse sujeito é composto. Então, tem o núcleo do sujeito composto e o núcleo do sujeito composto. Então, eles fazem o quê? Eles têm a mesma função dentro da oração. Tá certo? Então, liga, por isso que está falando, liga as palavras, mas é com a mesma função. Vamos lá. Conjunções subordinativas são as que ligam duas orações, sendo que a segunda é sujeito, complemento ou adjunto da primeira. Então, a primeira é a oração principal da segunda. E esta é subordinada à primeira. As conjunções subordinativas subdividem-se em integrantes e adverbiais. O que nós temos aqui? Quando fala das conjunções subordinativas, por exemplo, se você tem, né, duas orações, só que uma vai estar subordinada à outra sintaticamente. Há uma necessidade diferente da coordenada, certo? Então, ela saiu mais cedo, já que não havia mais trabalho. A menina eram lindas como anjos. Ela está sorrindo, embora se sinta triste. Ela ficará feliz se você for visitá-la. Então, aqui você vai percebendo, né? As orações adverbiais, né? Que vai dar a ideia de comparação, de uma concessão, de uma condição, de uma finalidade. Aí você vai observando pelo contexto. É necessário que ela se case. O que nós temos aqui? Ó, essa primeira aqui é necessária a oração principal, tá? Ela não tem a conjunção. Mas aqui, ó, que ela se case, essa conjunção aqui é integrante. Ela vai fazer parte das orações subordinadas substantivas, que aí você vai lembrar, né? De objetiva direta, de completiva nominal, de predicativa, que mais? Vamos lembrando aí, subjetiva, tá certo?
Eu não sei se... Olha aqui, outra conjunção aqui, ó. Integrante. O rapaz fará... Não sei se o rapaz fará o trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Saindo da conjunção, chega o momento do pronome. Exatamente, né? Ao momento do pronome. Palavra que acompanha ou substitui o substantivo tomado como pessoa do discurso. Então, nós temos aqui duas orações para vocês. Você fala bem assim, ó. Meu pai chegou. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um pronome acompanhando o substantivo. Quando eu tenho um pronome acompanhando o substantivo, nós vamos chamar de quê? De pronome adjetivo. Beleza? Adjetivo, porque ele está caracterizando, ele está determinando. E se fosse mãe? Minha mãe chegou. Ó, vai até fazer a concordância em gênero também. Certo? Vai fazer essa concordância. Se eu tenho o nome masculino, é claro que eu vou ter que usar o pronome masculino. Agora, ele chegou. Aí, o que aconteceu? Ele substituiu o substantivo, né? Esse pronome aqui. Quando o pronome substitui o nome, chamamos de pronome substantivo. Se acompanha o substantivo, se acompanha o nome, é pronome adjetivo. Vamos para a próxima. Todos saíram cedo. Aí todos, né? As crianças saíram cedo. Aquela criança chorou. A bela criança chorou. Viu só? Então aqui você já vai percebendo essa questão, tá bom? Porque aqui, ó, eu tenho bela que é o quê? Adjetivo. Aí eu não usei o adjetivo, usei o quê? Um pronome. Então, tá fazendo a função de adjetivo, de caracterizar o nome. Agora, saindo, né, dessa questão do pronome, né, com a função de substantivo e função de adjetivo, nós vamos aqui para os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, né, ele pode ser do caso reto ou do caso oblíquo. Toda vez que eu tenho um pronome do caso reto, ele vai ter a função de quê? De sujeito. Aí você pergunta, quais são, né, os pronomes? Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, certo? Ó, tá aqui, ó, os pronomes pessoais do caso reto. Oblíquo, eles vão funcionar como objeto ou adjunto, tá certo? Ele pode ser átono, o oblíquo, ou pode ser tônico. Então, quando que ele é átono, né? Ó, aqueles que não são precedidos de preposição. Tá aqui, ó, meter, ou, a, lhe, nos e vos, tá certo? Aqui para vocês. Os tônicos, ele vai vir acompanhado de quê? De uma preposição. Aqui o mim, comigo, ti, contigo, ela, ele, conosco, convosco. Certo? Vamos lá. Agora os pronomes de tratamento aqui para vocês, ó. São usados no relacionamento social de acordo com a circunstância. Então, olha só, uma curiosidade para vocês. O verbo concorda com o substantivo que entrega a locução como seu núcleo sintático. Então, Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o substituto. Tá certo? Então, aqui você tem um pronome de tratamento. Vossa Senhoria e Vossa Excelência. Agora, e você percebeu que ficou na terceira pessoa do singular, porque sempre fazendo a concordância com o seu sujeito.
Da mesma forma, os pronomes possessivos, referidos a pronomes de tratamento, são sempre os da terceira pessoa, tá certo? Então, olha aqui. Vossa Senhoria nomeará seu substituto e Vossa Excelência levará consigo o documento. Então, ó, percebe aqui usando na terceira pessoa. Certinho? Vamos lá. Agora, os pronomes possessivos, aquele que vai dar a ideia de posse. Meu, teu, seu, nosso. Aí a gente até fala assim, que é o pronome de possessivo egoísta, né? Então, vamos lá. Classe de palavra que exprime a posse em relação a três pessoas gramaticais. Exatamente. Que a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, nós temos aqui da primeira, meu, meus, meus e minha, muito fácil. Vamos usar com todos os pronomes da primeira pessoa, a pessoa que fala. Com a pessoa com quem se fala, você vai usar a segunda pessoa, teu, teu, tuas e tua. Da terceira pessoa, de quem se fala, seu, seus, suas, dele, deles, deles, delas. Agora, da primeira pessoa do plural, nosso, nossos, nossas, nossas. Segunda, vosso, vossos, vossa, vossas. Terceira, seus, seus. Suas, dele, dela, né? E assim sucessivamente. Agora, pronome demonstrativo. Gente, isso daqui é também usado nas três pessoas, tá? Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, classe de palavra que substituindo ou acompanhando o nome vai indicar uma posição dos seres, das coisas, no espaço, no tempo, em relação às pessoas gramaticais. Quando eu falo as pessoas gramaticais, são as pessoas do discurso, certinho? Aí nós temos aqui este, estas, ó, porque, ó, vamos flexionar, então eles são considerados o quê? Variáveis. E invariáveis, da primeira pessoa, isto. Segunda pessoa, nós temos esse e essas, tá certo? E do invariável, isso. Terceira pessoa, aquele ou aquela, ou aqueles ou aquelas, e invariáveis, aquilo. Então, nessa parte aqui, ó, não tem flexão. O que você tem que saber em relacionado a essa questão do pronome demonstrativo? Ó, eu tenho aqui para você, eu falo assim, este quadro. Por que eu falo este? Porque eu que estou falando, eu sou da primeira pessoa. Aí, ó, seu caderno, esse seu caderno, ó, esse caderno, esse aluno, esse professor, ó, tá longe de mim, tá perto de você, com quem eu estou falando. Aí eu vou falar aquela escola, ó, aquela escola de tal município, ó, tá longe de mim e de você, porque tá usando na terceira pessoa, certinho? Relacionada à posição. Vamos lá, dando sequência. Aqui nós temos o seguinte, né? Aqui para vocês, ó. Também aparece como pronome demonstrativo, mesmo, mesma, tá certo? Estas são as mesmas roupas que eu usei ontem. Ó, outra que também aparece como, ó, pronome demonstrativo próprio, ou próprios, ou próprias. Os próprios meninos fizeram brinquedo. Com a palavra semelhante. Não diga semelhante coisa. Com tal ou tais. Ele não pode viver com tal preocupação. Nós temos também com o, os ou a ou as. Quando equivale a isto, aquilo, aqueles ou aquelas. São muitos que faltaram à aula hoje. Eu quero a da direita. Por exemplo, quando eu usar esse a,
Eu quero a menina da direita. Eu não quero usar a palavra menina, eu quero a da direita, que está se referindo à pessoa. Agora os pronomes relativos, né? O que nós temos aqui? São as palavras que representam nomes já referidos com os quais estão relacionados. O quem vai sempre se referir a pessoas, tá certo? E vem sempre precedido de quê? De preposição. O médico de quem falo é o meu conterrâneo. Agora o cujo. Expressa posse e concorda sempre em gênero e número com substantivo. E você já sabe, né, que depois do cujo não admite o que? O artigo. Esta senhora, cujo nome desconheço, tem uma reclamação a fazer. Este é o Rio Douro, cujas águas banham a cidade do Porto. Então, dá a ideia de posse. Aqui nós temos o quanto, né? Tem por antecedentes os pronomes indefinidos, né? O todo, ou todas, ou todos, de tanto, embora estejam sempre omitidos ou subentendidos. Emprestei-te quanto dinheiro tinha. Então, olha aqui, ó, tanto. Qual? Vem sempre precedido de artigo, qual, a qual, ou os quais, ou as quais. O livro qual, tá? Comprei, é bom. Se tivesse aqui a palavra os livros os quais comprei, é bom. Então, você sempre vai ter que prestar atenção qual é o termo que aparece antes, se ele está no plural, se ele está no singular. O onde refere-se sempre a uma localidade. Esta é a casa onde nasci. Aqui, os pronomes interrogativos, certo? Que já sabe que vai acontecer o quê? Que a pergunta ela pode ser direta ou indireta. Quem fez isso? Tá na pergunta direta. Que livro você está lendo? Também está na pergunta direta. Não me disseram quem fez isso. Olha, aqui já é indireta, tá certo? Quero saber que livro você está lendo. Então, esse quem e que pode usado em perguntas diretas e indiretas, tá certo? Agora, não me diz... quais são os pronomes interrogativos, variáveis, que vai sofrer flexão? Quanto, quanta, quantos e qual e quais? Quais os invariáveis? Que, quem e onde? Beleza? Então, amadinhos, o primeiro momento, né, da aula a gente fica por aqui. E daqui a pouquinho eu vou retornar e a gente vai reforçar essa questão do adjetivo, do advérbio e dos pronomes, certinho? E conjunção também. Até lá!